abençoado Natal para você, meu querido, minha querida. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Aconteceu em Nazaré, foi com Maria, jovem noiva de José. Apareceu alguém do céu, um mensageiro, sim, seu nome Gabriel. Alguns segundos para pensar e o futuro deste mundo transformar. O anjo espera pelo seu sim, mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento tudo parou, o céu, a terra, o mar que nosso Deus criou. Naquelas mãos a decisão, a humanidade espera a libertação. Alguns segundos para pensar e o futuro deste mundo transformar. Todos esperam por este sim, o Salvador quer nos salvar assim. Pequeno instante de liberdade, mas tão imenso como uma eternidade. Poucos segundos pra decisão, a humanidade espera a libertação. Alguns segundos ela pensou e o futuro deste mundo transformou. Agradecemos cantando assim, o Salvador quer nos salvar assim. O Salvador vem nos salvar assim. Meu querido, minha querida, um santo e abençoado Natal para você. Você pode até ter pensado assim, mas como começar um programa do dia de Natal falando da Anunciação? Sim, meu querido, tudo
tem a ver com esse Natal. A anunciação do anjo, a anunciação do Senhor, dia 25 de março, a celebramos, inicia a gestação puríssima de Nossa Senhora. E o Verbo feito carne no ventre de Nossa Senhora, do ventre da Virgem Maria, vem nos salvar. Por isso é tão importante lembrar desse momento também hoje, no dia do nascimento, em que celebramos o nascimento do nosso Salvador. Vamos nos assegurar de que esse evento que mudou o rumo da história da humanidade seja gravado em nosso coração por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus feita em dramaturgia, para que ela entre agora no seu coração, no meu coração, frutifique e faça vida em nossa vida. Acolha este evangelho. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, Maria, cheia de graça. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. Meu Deus! Não tenha medo, porque você encontrou graça diante de Deus. Você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Deus dará a ele o trono de Davi, do qual você é descendente. Seu filho reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como vai acontecer isso? Se eu não vivo com homem algum? O Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Sua parenta Isabel, apesar da velhice, também concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já está grávida há 6 meses. Para Deus, nada é impossível. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. No 6º, Palavra da salvação. E agora eu convido você, querido, querida, a nos prostrarmos diante do presépio. Durante vários momentos deste programa, nós nos colocaremos em adoração a Jesus, em veneração a Nossa Senhora e a São José, diante deste gesto, deste maior gesto de amor de Deus por nós, o nascimento do Senhor. Vamos nos voltar para Nossa Senhora agora, para a Virgem Maria. Agradecer a Deus pelo sim que ela deu. Nesta manhã do dia de Natal, somos convidados a olhar para a humildade desta Santa Mãe, puríssima, humilde, que disse ao anjo
Eis aqui a escrava do Senhor, para que Deus Pai escutasse essas palavras. O seu sim bendito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, contemplando a encarnação do Verbo no vosso ventre puríssimo e castíssimo, nós questionamos o sim que damos a Deus. Queremos fazer mais, Mãe Santíssima. Queremos imitar a Senhora no vosso sim, o vosso sim bendito, que mudou, transformou a história de toda a humanidade. Deus Pai quis usar da vossa pessoa, Mãe Santíssima, para que o Salvador viesse até nós. E nós hoje, neste dia de Natal, queremos fazer o caminho de volta. Também queremos, Mãe Santíssima, por meio da Senhora, chegar até Jesus, nosso Salvador, neste dia em que celebramos a vinda de Jesus Cristo humanamente entre nós. Eu coloco aqui, Mãe Santíssima, com humildade, todos esses meus irmãos e irmãs que agora rezam comigo, esses que se sentem tristes, solitários, os que estão felizes com suas famílias, reunidos para celebrar o Natal de Jesus. Coloco também, Mãe Santíssima, sob a tua poderosíssima intercessão, todos aqueles que estão enfermos, que estão doentes não só do corpo, mas da alma, dos sentimentos. Ó Virgem Maria, Mãe de Jesus, nosso Salvador, hoje prostrados aqui diante do presépio, nós contamos mais uma vez com a vossa poderosíssima intercessão. Leva-nos a Jesus, leva-nos ao Salvador Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido, querida, se você está feliz hoje, neste dia de Natal, agradeça a Deus. Se você está sozinho, sozinha, entristecido, desanimado, tomado de um sentimento que não é o verdadeiro sentido do Natal, diga agora com sinceridade a Nossa Senhora. Ela, a onipotência suplicante da Igreja diante de Jesus, pode levar você até o coração santo, o coraçãozinho que bate neste corpo de criança que vem nos salvar. Nós daremos sequência ao nosso programa junto com você, passando por esse momento da anunciação, da encarnação do Verbo, até a nossa adoração no segundo bloco do nosso programa e, por fim, rezaremos o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, como rezamos todos os dias, porque o mesmo menino que nasceu na manjedoura em Belém é aquele que morreu na cruz em Jerusalém.
Eu aguardo você para o segundo bloco e peço que você fique conosco até o final deste programa. Vale a pena rezar e rezar cada vez mais. Estou de volta com você aqui pela Rede Século XXI, nosso programa Mãos Ensanguentadas de Jesus. Neste dia abençoado de Natal, o dia em que celebramos a vinda do Verbo, o Verbo encarnado entre nós, Jesus Salvador que veio. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Jesus nos amou tanto. O Pai nos amou tanto. A força do Espírito vem em nosso socorro com tanta intensidade que Deus Pai nos deu o maior presente que poderíamos ter recebido. O próprio Filho de Deus vir nos salvar. Como é grande essa realidade. Como é mistério essa realidade. Só o coração de um Deus que ama e ama sem limites e ama de forma eterna pode dar seu próprio Filho para nos salvar. E para que o nascimento de Jesus, esse evento não seja esquecido e diluído numa festa de Natal, onde só presentes, onde só comida e bebida regem a diversão, nós nos colocamos aqui hoje, diante do Evangelho do nascimento de Jesus. Esse evento, esse momento da história, excede qualquer festa sem sentido. É muito mais do que presentes trocados. É muito mais que ceias fartas e bebidas em excesso. É o próprio Deus que vem para salvar você, a mim e toda a humanidade. E que, como o Evangelho da encarnação, da anunciação, ficou gravado aqui no nosso ser, eu convido você também a pedir essa graça neste momento em que acolheremos o Evangelho do nascimento de Jesus. Que nunca, em momento algum de nossas vidas, esqueçamos que nosso Deus Todo-Poderoso nasceu numa gruta, entre animais, com toda a humildade possível, nos mostrando que Ele está acima e é mais importante que qualquer coisa deste mundo. Acolhamos a palavra de Deus. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu então da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da cidade. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: Não tenham medo. Eu venho anunciar para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso para vocês lhes será um sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado na manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos que cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente se emociona, né? Se emociona diante de tanto amor. Um amor gratuito, um amor que não pede nada em troca. Um amor que nasceu despojado de todas as riquezas deste mundo, para nos mostrar que as riquezas deste mundo jamais preencherão o nosso coração. Jamais. É por isso que eu quero, depois de contemplarmos, acolhermos e pedirmos ao Senhor que faça vida em nossa vida, essa palavra, tanto da anunciação quanto do nascimento de Jesus, que vimos em dramaturgia. Depois de acolhermos essas palavras, só nos resta adorar. Adorar ao Senhor. Adorar a esse Deus que não mede esforços até hoje para estar perto de você, para estar perto de cada um de nós, para proteger cada um de nós com essas mãos que eram mãozinhas de bebê e que depois se tornaram mãos fortes, mão de um trabalhador, carpinteiro, e em seguida mãos de um Deus que se fez pregado na cruz para nos salvar. Vamos adorar ao Senhor. O presépio, ele nos remete ao maior momento de ternura e de bondade, de misericórdia, de caridade por nós. Eu quero convidar você, querido, querida, a fazer um momento intenso de adoração agora. Antes de cantarmos para adorar ao Senhor, eu quero lembrar algo a você. Quando acolhemos o Evangelho da Anunciação, logo no comecinho deste programa,
O anjo disse a Maria: não tenhas medo, Maria. Ele veio da parte de Deus, saudou Nossa Senhora e disse para ela não temer, porque o que aconteceria seria da parte de Deus. Quando acolhemos agora este evangelho do nascimento de Jesus, nós também ouvimos por parte do anjo aos pastorinhos, aqueles pobres homens que estavam olhando, cuidando dos seus rebanhos: não tenham medo. É a mesma palavra que vem proteger o coração de quem acredita em Deus. E eu tenho certeza que neste momento, e essa fé em Deus me dá essa certeza, que o Senhor nos diz, não só com palavras, mas com atos de amor: não tenhais medo, porque eu estou aqui. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor, Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Jesus, nós te adoramos e amamos. Só em Deus fortaleza encontrei para vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei, Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Jesus, nós te adoramos de todo o nosso pobre coração. Tanto amor, tanta bondade, tanta doação, sem pedir nada em troca. A humildade do presépio até a humilhação da cruz. É o Senhor Jesus que veio pobre, mas que veio enriquecer o nosso coração. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que impede que sejamos verdadeiros adoradores do Senhor. Eu peço que o Senhor toque com suas mãozinhas benditas cada um e cada uma que reza conosco agora. Essas pessoas que estão sedentas do teu amor. Vem, Jesus, tira o medo, tira o pânico, tira a ansiedade, tira todo aquele negativismo que nos faz retroceder. Nós te adoramos. Só em Deus o repouso encontrei,
Só em Deus achei abrigo. E não queremos deixar, Senhor, que o mal, que as promessas falsas deste mundo nos engane. Jesus, nós queremos nos esconder no teu sagrado coração. Mais do que nos esconder, queremos ser protegidos pelo teu coração santo. Este coração que já batia ardente de amor quando o Senhor era apenas um nenenzinho deitado na manjedoura. Ó Jesus, Deus de misericórdia, o Senhor é o único que conhece profundamente cada um dos nossos corações. Vem, Senhor, vem fazer de nós, de cada um de nós hoje, como presente do teu próprio nascimento. Vem, Senhor, nos dar o presente do fortalecimento da nossa fé. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos enormes sofrimentos que este mundo nos impõe, nós cremos, mas queremos acreditar cada dia mais, com a fé inabalável de Nossa Senhora, com a fé inabalável de São José. Queremos acreditar que um nenenzinho nascido numa gruta, na maior humildade, é o nosso Deus forte e que este braço forte e santo pode nos tirar de toda a ganância, as promessas falsas e as enganações deste mundo, para fixarmos nossos olhos na eternidade feliz com o Senhor. Nós te adoramos, Jesus, de todo o nosso pobre coração. Querido, querida, se você está sentindo agora, dentro de você, uma vontade intensa de ser mais de Jesus, de ter mais intimidade com esse Deus, não hesite. Volte-se para Ele. Participe da Santa Missa no dia de hoje, na Santa Missa do Natal do Senhor, porque lá no altar, este nenezinho da manjedoura se torna corpo e sangue para alimentar você. Nós vamos dando continuidade ao nosso programa especial de Natal das Mãos Ensanguentadas de Jesus, dando seguimento com o próximo bloco para rezarmos o terço das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Este bebê tão lindo, tão santo, tão puro, tão poderoso, que foi deitado na manjedoura, foi deitado depois na Santa Cruz, para que seus braços, suas pernas, suas mãos, seus pés fossem pregados, sua cabeça adorável fosse coroada de espinhos. É isso que vamos pedir, o sangue de Jesus. Fique comigo, reze comigo hoje, no dia de Natal, o terço das Mãos Ensanguentadas de Jesus. O sangue do preciosíssimo do Senhor vem nos abençoar,
e nos curar. Até já. Jesus, vem tocar em nós. Vem tocar em nós hoje, Senhor. Vem tocar neste dia de Natal as nossas vidas e o nosso coração. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos que as crianças abençoaram, mãos que os pães multiplicaram, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Senhor Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo e aqueles que eu ainda não amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual. Através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e dos meus pecados, que és Deus, onipotente, misericordioso para agir e realizar o impossível. Vem tocar em nós, Senhor. Vem nos proteger, nos curar, nos salvar, nos renovar nesse dia abençoado do teu Natal. Vem, Senhor, porque cremos no teu amor. Mãos ressuscitadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus nasceu, cresceu, ensinou, curou, tocou as pessoas.
mas foi pregado na cruz. Foi por isso que ele veio, para morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Nós nos prostramos diante do presépio, suplicando o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. O mesmo Jesus, eu repito, como já disse várias vezes neste programa, o mesmo Jesus que foi encarnado no ventre puríssimo de Maria, que nasceu em Belém, na humildade da manjedoura, que cresceu em Nazaré como filho de José o carpinteiro, que foi trabalhador, que mexeu com a madeira como carpinteiro, esse mesmo Jesus, que depois, em 3 anos com seus companheiros, anunciou o Evangelho para nossa salvação e convidou-nos ao coração do Pai, esse Jesus foi pregado na cruz. E mesmo neste dia de Natal nós clamamos: vem, Senhor, derramar uma gota do teu sangue redentor sobre cada um de nós. Esse sangue que tem o poder de transformar qualquer situação, qualquer coração, qualquer pessoa. Eu convido você a rezar comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, Espírito de santificação, Espírito de consolação, Espírito de amor e amor eterno. Vem tomar posse do nosso coração e ensinar-nos a adorar Jesus como nosso único Salvador. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mãe Santíssima, nunca abrimos mão de tua intercessão poderosa diante de Jesus, nosso Salvador. São José, também pedimos que o Senhor interceda diante de Jesus pelas nossas vidas, pelas situações que estamos vivendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
É momento de entregarmos nossas intenções a Jesus Salvador. As intenções que você traz hoje no seu coração. Talvez a dor, o sofrimento, talvez a alegria de estar com seus familiares. Seja qual for o seu sentimento hoje, entregue-se totalmente a Jesus nesta hora do nosso terço. Entregamos Jesus a exemplo do que fazemos o ano inteiro aqui. Todas as benditas almas do purgatório, todos os doentes, todos os desesperados, todos os desempregados, todos os que necessitam com urgência da graça de Deus. Entregamos a nossa igreja, o Papa Leão. Entrego você, querido, querida, você que é sócio e a sua família, você que é devoto das mãos sanguentadas de Jesus e a sua família. Você que está hoje, por acaso, sintonizando a transmissão deste programa. Não é por acaso. Deus escolheu você para entrar no seu coração. Entregamos também esta obra, Associação do Senhor Jesus, que nasceu do coração santo e segue sua missão de evangelizar por meio da caridade, da misericórdia de pessoas que acreditam em Deus e acreditam nesta obra. Primeira dezena do nosso terço, rezo pelos desesperados. Que o desespero dê lugar à esperança, que é Jesus, nascido em Belém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta segunda dezena do nosso terço, quero colocar nas mãos do bebê Jesus e nas mãos ensanguentadas, depois na cruz, todas as pessoas que estão doentes. Todos os enfermos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus.
Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em nós, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta terceira dezena deste Natal do Senhor, mesmo assim rezando, mãos ensanguentadas, eu quero colocar nas mãos do Senhor todas as pessoas que estão em dificuldades financeiras, inclusive esta obra. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em nós. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta dezena, eu quero pedir a graça de sermos adoradores verdadeiros de Jesus. Não só de boca, mas de coração. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em nós. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o agradecimento hoje é único. Nós agradecemos a Deus Pai, que pela sua misericórdia infinita nos deu seu Filho amado, nosso maior presente. Nosso Salvador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Espírito Santo. Nesta dezena, nós agradecemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em nós, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, aceita a nossa adoração, nosso louvor e transforma nosso ser a partir de hoje, do dia do teu nascimento, do dia da tua vinda entre nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido, querida, eu espero que este Natal seja para você momento de alegria, que o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus, seja para você motivo de alegria. Este menino, este bebê, que depois daria sua vida para nos salvar na cruz, jamais desistirá de você. Um santo e abençoado Natal para você e toda a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Feliz Natal.